treinamento de sono. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, na prática, como vocês podem estar fazendo alguma dessas estratégias que a gente conversou nas últimas aulas. Estabelecer uma rotina, para algumas crianças, podem ser muito simples. Então, às vezes, basta você ir falando para elas que elas vão seguindo. Outras crianças, depois de um tempo, ela já sabe, você nem precisa mais falar e ela já vai seguir. Para outras crianças, pode ser um pouco mais difícil fazer com que ela comece a seguir uma rotina específica antes da hora de dormir. Então é importante que a gente lembre que essa rotina ela não precisa ser uma rotina chata. Ela pode ser uma rotina cheia de coisas legais também. Às vezes a gente coloca tipo assim, só coisas que a criança enxerga como obrigação, tipo tomar banho, trocar de roupa, escovar dente, ela enxerga como coisas, obrigações que ela tem que fazer. Se a gente coloca só isso, ela vai dizer, nossa, mas essa rotina de sono é meio chata, né? Mas se no meio disso a gente coloca uma coisa legal, como a história do livro, como de repente vocês fazerem alguma coisa juntos, como um momento que vocês vão deitar juntos, por exemplo, numa rede, se embalar, ou como um momento que vocês conversam sobre o dia, se você adicionar elementos que sejam interessantes para a criança, elementos que ela goste, vai ser muito mais fácil dela estar seguindo. Uma outra orientação que pode ajudar na prática você estar adotando isso, às vezes é ter visualmente, principalmente com crianças menores, fotos mostrando essa rotina. Então mostrando um passo, depois outros. Essas fotos elas funcionam tipo como um lembrete. E aí a criança pode inclusive ter independência depois de um tempo, só vendo as fotos do que exatamente ela tem que fazer e do que ela tem que fazer depois, sem que precise a gente ficar às vezes lembrando o tempo todo. Então ter imagens mostrando essa rotina de modo legal é algo que ajuda muitas crianças, principalmente crianças menores, a estarem seguindo a rotina com mais tranquilidade e muitas vezes com mais independência também. Outra coisa que acontece quando a gente está estabelecendo uma rotina de sono é que é muito comum que a gente queira que a mudança ela seja uma mudança imediata. O que isso significa? Digamos que a criança está indo dormir por volta de meia-noite, 1h da manhã. E o horário ideal para ela dormir seria às 9, por exemplo. Não vai adiantar vocês colocarem, muitas vezes, a criança às 9 para dormir e ela ficar bolando na cama, fazendo milhões de coisas, conversando sozinha, te chamando, levanta para ir no banheiro, volta, bebe água, quer ir no banheiro de novo. Tudo acontece. E quando você olha no relógio, nem que são meia-noite e meia, 1h. Lembra que a gente conversou? Que o nosso organismo ele vai se adaptando à rotina do sono e a gente vai sentindo sono se a gente tem aquela rotina mais ou menos num determinado horário. Se a criança já está numa rotina onde é muito mais tarde, a gente tentar estabelecer o horário ideal de uma vez pode ser que a gente não consiga. E a gente precise ter um processo gradativo para que a gente chegue no horário ideal. Como assim esse processo gradativo? O ideal é que a gente só vá para a cama quando a gente está morrendo de sono, né? Então o que se recomenda é que a gente vá para a cama com sono, ao invés de ir sem sono e ficar lá. Então eu preciso, para fazer isso, eu preciso estar observando, por volta de meia-noite e meia ele já está com sono, pronto. Esse é o horário muitas vezes que a gente vai começar. Mas Mari, a gente vai começar com ele dormindo meia-noite e meia? Ele já está dormindo meia-noite e meia. Isso já é uma realidade. A gente quer mudá-la, só que para mudá-la, muitas vezes eu vou precisar fazer um processo gradativo, para o organismo ele se readaptando. Então eu começo com meia-noite e meia, depois eu começo a colocar por volta de meia-noite e 20, depois eu vou para meia-noite e 10, depois para meia-noite, depois eu chego em 11h45. Então eu vou gradativamente, na medida que eu vejo que está funcionando, que a criança chega, não demora muito, ela dorme e que está sendo tranquilo, eu vou gradativamente fazendo com que esse critério vá reduzindo até que eu chegue no horário ideal, até que eu chegue no horário que está acordado, tá? Então, lembrem disso. Às vezes isso acontece muito, até a gente mesmo faz, né? Então, eu tenho um compromisso importante amanhã. Normalmente eu durmo por volta de 10 horas da noite, vou para a cama às 8 para tentar dormir logo, dormir cedo. E aí a gente fica lá 8, 8h15, 8h30. Aí vai batendo a ansiedade, né? Meu Deus, não vai dar horário, eu não vou conseguir descansar, não vai funcionar. Quando a gente vê, a gente acabou que ir para a cama cedo, em vez de ajudar, às vezes piorou a situação, né? Então, ficar atento a isso, para que você vá para essa cama nesse horário que já acontece gradativamente,
vocês vão chegar no horário ideal, tá bom? E saibam qual é o horário ideal, é legal a gente ter esse horário ideal. Assim como é legal a gente ter muito claro qual é a rotina. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar um pouco na prática para vocês como vocês podem estar preenchendo a rotina de sono da criança. Até lá!